uma mensagem tremenda de Deus, mais uma vez, né? Porque Deus tem falado muito aos nossos corações. E hoje a mensagem é linda, fala diretamente a cada um de nós, porque nós, como corpo de Cristo, nós compomos a noiva do Senhor. Então, está estabelecida aqui a noiva de Cristo, amém? Somos a noiva de Cristo. E a mensagem hoje é direcionada como o último capítulo da nossa série Cristo. Primeiro nós falamos sobre a marca de Cristo, na segunda, a primeira foi o perfume de Cristo, né? O perfume de Cristo, depois a marca de Cristo, a mente de Cristo, e hoje, por fim, nós vamos falar sobre a noiva de Cristo. Como vocês notaram, toda essa série, ela está amalgamada entre si, né? Harmônica, ela está afinada. Nós temos como se fosse uma engrenagem, de tal modo que cada uma das mensagens tem uma conexão muito forte, muito íntima entre si. Tanto nessa série nossa, como também naquela série que nós tivemos, os devocionais, sobre a sabedoria, sobre as bênçãos de Deus, dentro de um viés terreno, material, emocional e também espiritual. Então, as nossas mensagens têm seguido esse caminho, essa trilha, e hoje não será diferente. Então, fechando essa série, não fechando totalmente, porque na última mensagem faltou 2 tópicos ali, que vai compor uma mensagem inteira, que será a próxima, a nossa mensagem online, ok? E depois nós teremos, hoje é dia 10, é isso? Dia 17, então nós teremos a célula online, e depois nós entraremos por 2 semanas de férias, e aí eu não sei se isso é bom ou ruim, mas a gente precisa de 2 semanas, então a gente vai dar esse time, e a gente retorna no dia 7 de agosto. Tá bom, gente? Já retorna presencial, então, dia 7 de agosto. Vocês vão ficar com saudade? É de coração mesmo? É porque eu falo com todo o coração, porque, gente, é maravilhoso esse encontro nosso, que a gente tem toda semana. Preenche muito, Deus tem falado com a gente, Deus tem falado muito comigo, e hoje não foi diferente, apesar da correria, né, Maia? Hoje foi corrida aqui para nós, a gente teve que colocar um monte de coisa em dia, mas, enfim, estava aqui já quase no final da hora de vocês chegarem, e eu estava ali no computador, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Mas está aqui a mensagem, Deus vai falar o que não deu tempo de eu escrever, Deus vai escrever agora nos nossos corações, amém? A minha mãezinha, vou permitir, mãe. Bem-vinda, mãe, Deus te abençoe. Bom, vamos lá. A noiva de Cristo, então, é o nosso tema de hoje, e para isso eu os convido a lerem comigo o que está escrito, registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 7 ao versículo 9. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 9. Eu acho que vocês não estão orando pelo pastor de vocês. Tem 3 semanas que eu estou gripado, vocês estão vendo que eu estou pregando com o nariz. 3 semanas, vocês orem por mim, gente. Vocês orem por mim. Eu vou saber se vocês estão orando se essa gripe passar. Tá bom? Então, por favor, me perdoem se eu ficar fungando o nariz, mas é a salvação, não tem outro jeito. Eu vou ter que fazer isso. Tá bom? Com esse clima aqui de São Paulo não tem jeito, né? Com esse frio. Vamos ler, então, queridos, o que nos diz o texto? O Luiz depois vai reeditar, viu? Essa resenhazinha, depois você corta, Luiz. Tá bom? Vamos lá, vamos ler o texto. É um texto de promessa, hein, queridos? Então, fiquem atentos e já agarre essa promessa aí e fala assim, eu tomo posse dessa promessa. Então, já no início aí, o nosso texto inicial já é uma promessa de Deus para a nossa vida. Então, eu desafio vocês a estarem atentos a cada palavra. Não desvie a mente de vocês com absolutamente nada. Porque o que Deus tem para falar conosco hoje é muito grande, é muito forte. Diz assim o texto, sem mais delongas. Alegremo-nos. Bom, o texto já começa dizendo para alegrar. É bom, né, ser alegre, né, queridos? Graças a Deus, a alegria toma conta de nós. O povo que é o povo de Deus tem alegria verdadeira, genuína, plena. Não é uma alegria temporária, mas é uma alegria permanente. Então, o texto começa assim. Alegremo-nos, exaltemos
e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Contemple essa noiva, gente. Linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, 2 pontos. Escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Queridos, há uma ceia tremenda que nos espera. Vocês podem contemplar isso? Uma mesa enorme, não se tem medida, e todos nós lá sentados nessa mesa, durante 7 anos, comemorando as bodas do Cordeiro, as bodas da noiva. Você tem noção que nós vamos estar presentes nisso, nesse ato? Isso é muito forte, isso é surreal, isso é imensurável, é inexcusável. Pois é, nós vamos estar. E é interessante porque toda a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, tudo traz uma figura de linguagem, tudo é uma mensagem cristocêntrica que nos remete a toda a proposta e projeto de Deus para o homem, não só no contexto da terra, também no contexto do porvir, no contexto celestial, toda a eternidade do homem. E quando a gente se trata da noiva de Cristo, nos remete a quê? A casamento, a matrimônio, né? a festas nupciais, a bodas. E aí, para que a gente possa ter um entendimento mais detalhado, mais plausível do que se representa as bodas do Cordeiro, ou o que representa ser a noiva de Cristo, nós precisamos retroceder um pouquinho e lá no Antigo Testamento, para que a gente tenha um conteúdo mais apurado do que representa tudo isso. E é importante dizer que o casamento judaico ele era chamado de chatuna. Necessariamente quer dizer que é chato, tá, queridos? Ao contrário, é bênção. Mas o original de casamento no hebraico é chatuna. Então, ele era dividido em 3 fases. 3 fases. O processo do casamento no Antigo Testamento se produzia em 3 fases distintas e conexas. Primeira fase era o compromisso. Primeiro se estabelecia um compromisso entre noivo e noiva, entre a família de ambos. Ali era feita toda a questão, todas as tratativas relacionadas ao casamento. Por exemplo, o dote. Quanto que seria o dote para o pai da noiva? Então, tudo isso era tratado já ali no compromisso. Era o início da relação, então, às vezes, a família decidia quem casava com quem, ou, às vezes, os próprios noivos tomavam a decisão e assumiam ali um compromisso. Então, essa é a primeira fase, a primeira etapa do casamento judaico. A segunda chama desposamento, que é o que nós conhecemos aqui como noivado. Então, depois de estabelecido o contrato, se iniciava o desposamento, ou seja, a partir de agora nós somos noivos. E dentro do costume judaico, o noivo, ele saía por 1 a 2 anos, está lá em Deuteronômio, para poder construir tudo que era necessário para poder ter a sua amada consigo. Então, ele comprava as propriedades, comprava suas casas, suas posses, e depois ele voltava para a grande boda, que é a terceira fase desse matrimônio, desse noivado, desse casamento. Então, primeiro havia o compromisso, que era a assinatura dos contratos, depois o desposamento, que é quando ele pagava o dote e ia atrás da sua casa. E depois, por fim, as bodas. E essas bodas elas eram festejadas em 7 dias. Era o costume judaico, 7 dias festejando as bodas
do Cordeiro. Incrível a relação, né? Com tudo que a gente está vivendo e irá viver com Cristo. E aí a gente vai destrinchar um pouquinho toda essa relação. Bom, quando eu fui preparar esse sermão, eu falei, Deus, o que eu falo? Eu posso pegar lá várias mensagens sobre a noiva de Cristo e aplicar, mas eu quis uma direção de Deus. Eu sei o que eu falo no tocante à mensagem à noiva de Cristo. Deus falou para a gente fazer essa conexão. Eu pegar tudo aquilo que a gente falou sobre Cristo, aí entra a marca de Cristo, o perfume e a mente, e trazer isso para dentro de um contexto da noiva. O que isso representa para nós, noiva, como aplicação, tanto no sentido dos direitos, quanto também no sentido das obrigações. O que tudo isso reflete nas nossas vidas. Então, nós vamos fazer um apanhado em relação a isso. E eu começo falando sobre a marca da noiva, dizendo que a noiva, ela precisa possuir a marca do noivo. É necessário que a noiva tenha, que a noiva possua a marca do noivo. Então, nós entramos aí na primeira etapa. Isso representa para nós o quê? O compromisso, o contrato estabelecido com o noivo, sobretudo de fidelidade. Quando se estabelecia o contrato da noiva com o noivo, ali no compromisso, se estabelecia também cláusulas relacionadas à fidelidade, à pureza da noiva. Tanto é que no final do desposamento, das bodas, quando realmente vai ter, um vai conhecer o outro do ponto de vista matrimonial, então, se apurar que a noiva não era virgem, ela sofria penas, sanções gravíssimas, severas. Então, tinha que existir um pacto de fidelidade. Então, quando falamos que a noiva tem que possuir a marca do noivo, é porque ela tem que possuir a marca da fidelidade. E aí, nós vamos ler aqui, está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 2. Diz assim o texto: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Esse texto é profundo, queridos. É um texto que, se a gente for olhar para a nossa vida, será que a gente encaixa dentro de um contexto como esse? Uma virgem pura. Será que, como igreja, nós aqui reunidos, nós podemos dizer nós somos uma virgem pura, totalmente fiel ao Senhor? É por isso que somos justificados, queridos. Porque se a gente for olhar para a nossa natureza, mas o fato de sermos justificados não justifica a nossa prática do pecado. Temos uma natureza pecaminosa, mas não aceitamos a prática do pecado. O pecado não nos pertence. Pode estar na nossa natureza, que será no tempo oportuno, no arrebatamento da igreja, na remissão dos nossos corpos, seremos totalmente transformados em corpos incorruptíveis. Mas, por enquanto, são corruptíveis. Mas a justificação de Deus não justifica a prática do pecado. Então, nós temos que buscar a santidade. E quando se fala de santidade, aí sim nós nos colocamos dentro de um contexto de pureza e de fidelidade ao Senhor. E aí eu lhes pergunto, nós estamos vivendo um processo de santidade da nossa vida ou a gente estagnou? Somos hoje cristãos apáticos, cristãos que não estão interessados realmente numa vida de santidade, de obediência, de fidelidade ao Senhor, mas nos acostumamos tanto com o mundo, com aquilo que o mundo oferece, que acabamos sendo praticantes daquilo que o mundo pratica, ao ponto de ninguém ver diferença em nós, de ninguém olhar para nós e ver que somos, realmente, representamos Cristo. E nós temos que ter essa ousadia. Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que aprender a chamar a responsabilidade para cada um de nós.
Então, nós temos que ter ousadia ao ponto de dizer o seguinte, olha, seja meu imitador. Porque muitas vezes não olha para mim, olha para Cristo. Não, queridos. Olhe para mim. Da mesma forma que eu olho para Cristo. Seja meu imitador. Me imite naquilo que eu faço. Você precisa ter uma vida muito reta, muito santificada ao Senhor, para você poder dizer uma frase dessa magnitude. Mas nós precisamos chegar nesse nível. E não se chega nesse nível se não desenvolvermos a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor. E como que a gente consegue isso? Buscando proximidade de Deus. Porque a gente perde tanto tempo, querido, com tantos afazeres, com tantas obrigações desse mundo, que cada vez mais nos sobra menos tempo para o Senhor. E aí eu lhes pergunto, que posição é essa que Jesus está tomando na nossa vida? Que lugar é esse? Porque é muito fácil, teoricamente, a gente dizer, Senhor, buscar primeiramente o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas na prática, a gente está vivendo isso de fato. Deus tem ocupado realmente o primeiro lugar na sua vida, ao ponto de você dizer, não, eu sou a noiva, e o noivo está em primeiro lugar na minha... Gente, olha a vida de uma noiva que está prestes a se casar. O que ela pensa o dia inteiro? É no noivo, é no casamento, é nas núpcias. Ela pensa o tempo todo nisso. A mente dela só funciona isso. E se nós não tivermos a paixão de uma noiva apaixonada, jamais nós poderemos ter esse encontro com Cristo, queridos. Porque Cristo já não está ocupando mais a primícia, o primeiro lugar na nossa vida, não. Ele está ocupando uma posição secundária, em terceiro lugar, ou então, às vezes, nem notamos, às vezes passamos o dia inteiro sem lembrar de Deus. Lucas 12, versículo 35 ao 38, e aqui eu fiz uma adaptação, eu tirei a palavra serva e coloquei noiva, para que possamos transliterar o contexto da nossa pregação. Diz assim, abre aspas, olha o que o texto nos diz, noiva, 2 pontos, esteja pronta para servir. Noiva de Cristo, esteja pronta para servir. E conserve acesas as suas candeias, a tua lamparina, e o azeite, o óleo da unção esteja sobre a sua vida, como aquelas que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Tome posse, queridos, dessa palavra, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Feliz a noiva, cujo noivo vai encontrar vigiando. Quando voltar, eu afirmo que o noivo se vestirá para servi-la, para que a noiva se recline à mesa e virá servi-la. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, feliz a noiva que o noivo encontrar preparada. Querido, será que nós estamos de fato servindo? Nós servimos ao mundo ou servimos a Cristo? Porque não podemos colocar desculpa, queridos, no trabalho ou na família. Não podemos colocar... Seremos inexcusáveis, diz a palavra de Deus. Ninguém vai poder ter desculpa nenhuma. Então, quando nós chegarmos lá, com uma parábola lá dos talentos, dos servos, e que formos apresentar a nossa obra, tudo aquilo que nós fizemos, o que nós vamos apresentar? Houve multiplicação? A obra que Deus incumbiu a você, você está multiplicando, você está colocando na prática, você está realizando, você está dobrando os talentos, você está multiplicando os talentos. Ou não? Você está simplesmente vivendo a sua vida. Você fala de Cristo, você faz tudo, mas servir, você está servindo? Você está vigiando? Você vigia os seus passos, você foge da aparência do mal? Você se julga preparada? Eu estou falando para um ou para outro, não estou falando para a igreja. Você se julga preparada, noiva?
Nós temos ali Jesus, quando ele fala da parábola das 10 virgens. Novamente, eu já falei isso numa pregação, vou falar de novo, sem querer entrar em calvinismo ou arminianismo, mas quando nós temos ali a parábola das 10 virgens. Ambas eram virgens, correto? Não é o que diz a parábola de Jesus? As 10 eram virgens, mas 5 estavam preparadas. Eram prudentes, ou seja, vigilantes. E serviam, porque o azeite, a lamparina estava sempre com azeite. Então, trabalhavam. Então, elas serviam, vigiavam, estavam preparadas. Por isso, eram prudentes. O destino delas foi encontrar com o mestre. E as 5 que imprudentes, ou seja, que não estavam preparados, que não vigiavam, que não serviam, batiam a porta e a porta já não abria mais. Queridos, não dá para brincar. Não dá para ter riscos. Você não pode descobrir que você falhou no momento em que a porta fechar. Você tem que tomar consciência agora, queridos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente abre esse evangelho e prega. Que é para, como igreja, a gente acordar. Sermos preparados, prudentes, vigilantes, porque a qualquer momento pode chegar. O que é uma pessoa preparada? A mala pronta. E aí eu te pergunto, a tua mala está pronta? Ou você ainda tem que preparar a tua mala? Apocalipse 19, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E foi dado à noiva que se vestisse de linho fino. Olha a exegese aí com o texto que nós lemos. Puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, nós temos que estar vestidos de justiça. 1 Pedro 2,24 diz, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Cristo levou no corpo dele os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. O objetivo de ir à cruz, Cristo ir à cruz, é nos salvar dos nossos pecados e vivêssemos para a justiça. O que representa a justiça, então? O afastamento, o alargamento dos pecados. Quando deixamos para trás o pecado, nós começamos a viver a justiça de Deus. E a palavra de Deus fala que a noiva, ela tem que estar vestida de linho, ela tem que estar vestida de justiça. Ou seja, ela tem que estar afastada da vida de pecado. E completa o texto dizendo, por suas feridas, vocês foram curados. Queridos, nós somos curados. Dessa doença do pecado, nós somos curados. Ah, pastor, mas eu não consigo vencer, porque você não está buscando santidade. Porque a partir do momento que você busca santidade, a partir do momento que você se aproxima de Deus, o pecado não pode existir. Porque já somos homens espirituais movidos pelo Espírito e não movidos pela carne. E aí Jesus vem e nos cura. De várias mazelas, de várias doenças. Doenças do espírito, doenças emocionais, queridos. Quantas vezes somos bombardeados, somos confrontados com tanto sentimento, às vezes ruim, ódio, mágoa, ira. Nós vivemos num século em que eles falam que a depressão é a doença do século XXI. Mas eu quero dizer para vocês que o perdão sempre foi o remédio de toda a história da humanidade. Porque o que mais mata as pessoas são as doenças emocionais, as doenças de ordem psicossomáticas, doenças que vêm para afetar não só a nossa mente, mas todo o nosso corpo, todo o espírito. Então, muitos têm vivido essas doenças emocionais porque não estão buscando cura no Senhor. Eu sei que passamos por momentos, queridos, somos seres humanos, não somos super-homens. Mas nós não podemos viver reféns
Não podemos viver num ergástulo emocional, espiritual, ao ponto de não termos mais a liberdade que Cristo nos concedeu. Somos mais do que vencedores, amém? Você recebe isso? Segunda parte, segunda etapa da característica da noiva, que ela é o perfume do noivo. Amém? Somos o perfume do noivo. Você é um perfume que dá bom cheiro, porque o pecado dá mau cheiro, né? Lembra quando a gente pregou sobre o perfume de Cristo? A gente foi lá em 2 Coríntios, e a gente falou que nós somos o bom perfume de Cristo, aqueles que levam o evangelho a todas as pessoas. Só que esse perfume, ele tem duas reações diferentes. A palavra de Deus fala que para aquele que não conhece a Cristo, o ímpio, ele tem mau cheiro, e é cheiro de morte. Mas para quem é do Senhor, ele tem um cheiro muito agradável, é o bom perfume, e é perfume para a vida. Então, ele dá vida ou ele mata. Então, você tem, como noiva do Senhor, você tem que ser o perfume, o bom perfume de Cristo. Você tem que fazer a diferença onde você passa. Você, como noiva do Senhor, você tem que perfumar o ambiente. Ainda que para alguns isso seja para a morte. Ainda que para alguns o cheiro seja horrível. Mas para outros vai ser o bom perfume de Cristo. Você vai estar perfumando Cristo. Querido, saber que nós fomos designados para perfumar o Senhor, isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Porque o pecado cheira enxofre. Mas as nossas atitudes não podem ser de pecado, mas de justiça. Para que possa subir com um cheiro suave até o altar de Deus. Amém? O perfume da noiva compreende a segunda etapa, que é o desposório do casamento. Então, o primeiro, a marca da noiva, representou para a gente o compromisso. E agora o perfume da noiva representa para a gente o desposório, que é a parte do noivado, aquele período que nós falamos, que pode durar de 1 a 2 anos na tradição judaica, em que o noivo saía, viajava para poder construir todo o patrimônio, comprar a casa, fazer tudo aquilo ali, pagar o dote, adornando a noiva. Então, olha só a preocupação do noivo. O noivo saía, mas antes ele presenteava a noiva. Ele pagava o dote para a família, ele ia lá, comprava ouro, comprava prata, pedras preciosas, perfumes, mirras, comprava tudo para poder adornar a sua noiva, para deixá-la formosa, linda e maravilhosa. Ele falou, minha noiva, fica aí agora, que agora eu vou comprar a nossa casinha ou a nossa mansão e depois eu volto para a gente poder comemorar as bodas. Era assim que funcionava. E a gente vê Cristo fazer isso por nós, queridos, é tremendo. Vamos ver o que Ezequiel fala, lá no capítulo 16, do verso 8 ao 14. É um pouquinho longo, mas vale a pena, porque isso aqui nos remete à visão de Cristo para nós. Queridos, vocês têm um valor para Cristo imensurável, entendam isso. Jesus é apaixonado por nós. Cristo nos ama ao ponto que ele foi lá e morreu, passou tudo que ele passou, todas as agruras que ele passou, para morrer naquela cruz, mostrando o amor, porque o verdadeiro noivo dá a vida por sua noiva e paga o dote, o preço que for necessário para resgatá-la, e foi o que Cristo fez por nós, porque nós éramos meras meretrizes. Mas não, Jesus nos resgatou e nos transformou numa noiva de vinho puro, formosa, linda, maravilhosa e adornada. Olha o que diz Ezequiel 16, 8 ao 14. Passando eu por junto de ti. Presta atenção, queridos, porque isso aqui é uma carta de amor. É uma carta de amor, presta atenção. Passando eu por junto de ti, te vi. E eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. O resgate, cobri a tua nudez de vergonha.
Dei-te juramento e entrei em aliança contigo. Aqui Jesus estabelece uma aliança com a igreja, com a sua noiva. Diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha propriedade exclusiva, amém? Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue. Por quê? Porque o pecado traz morte, né, querido? Sangue. E te ungi com óleo. Derramou o Espírito Santo, né? Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino. Olha que a conexão de linho fino, de justiça, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. O que eu aprendo com isso, queridos? Quando a gente olha hoje, nos tempos modernos, é um pouco diferente. A noiva vai casar, ela vai lá e escolhe o vestido, ela vê o que ela vai usar, não é isso? Mas naquele tempo, não. Naquele tempo, era o noivo que promovia tudo isso. Era o noivo que fazia. Escolhia os enfeites, os adornos. Era ele que adornava a noiva. E aí eu tirei alguns pontos desse texto. Quando fala, te lavei com água, está representando o quê? O perdão. Somos noivas de Cristo hoje porque fomos perdoados pelo Senhor. E o perdão, queridos, é algo que representa a essência do amor. Porque o amor é aquele que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Isso representa o quê? Perdão. O perdão é a manifestação do amor nas nossas vidas. Porque dizer que nós amamos, mas não perdoamos, é um problema muito sério. Há uma contradição aí acentuada. Porque não há como amar se a gente não perdoar. E Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí eu lhe pergunto, você tem perdoado na mesma intensidade que você tem recebido perdão? Porque nós temos aí uma questão de duas vias. Porque o perdão, não só nós temos que aprender a perdoar, como que nós temos também que aprender a pedir perdão. E o orgulho, ele está intimamente ligado com orgulho. Com o orgulho. Não há falta de perdão sem que junto esteja o fator orgulho. Porque quando nós nos achamos dignos, capazes de receber perdão de Deus, e achamos que fulano, ciclano ou beltrano não merece o nosso perdão, nós nos estamos colocando um patamar acima de Deus. Estamos cometendo o mesmo pecado de Satanás, que foi o orgulho, que quis ser mais do que Deus. Então, quando nós nos colocamos nesse patamar, nesse nível, e nós temos o direito de receber perdão, mas não temos obrigação de perdoar, você está achando que você está num nível acima de Deus. Você está se achando maior do que Deus. E quando também não temos condições de perdoar, de pedir perdão pelos nossos erros. E quando não perdoamos os erros das outras pessoas, tudo está ligado ao orgulho, queridos. E existe uma terceira via aí também que é muito perigosa, quando nós não perdoamos a nós mesmos. Porque às vezes cometemos coisas no passado em que Deus já nos perdoou.
Deus já lançou o nosso pecado lá no lago do esquecimento. Mas o que a gente faz? Pega uma varinha, pega um bote, vai lá para o lago do esquecimento e fica pescando os nossos próprios pecados. Já foi lançado no profundo, queridos. Tira isso da sua mente. Não deixe o diabo te escravizar, não. Nós temos um Deus que foi até a cruz levar sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas ranhuras, todas as nossas manchas, nódulos, tudo. Não se deixe escravizar por coisas que você já fez no passado. Você foi lavado, remido, como diz o texto aqui, te lavei com água, e essa água purifica, não é qualquer água. Mas é a água que nos santifica, que nos purifica e faz de nós uma virgem pura. Receba dessa água. Não seja escravo do pecado. Não seja escravo da falta de perdão. Não deixe de perdoar o seu algoz, aquele que te machucou, aquele que te feriu, aquele que de alguma forma te humilhou. Porque você vai ser só perdoado por Deus, você só vai ser justificado pelo Senhor se você perdoar. Se você abrir o teu coração de fato, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu não guardo mais mágoa no meu coração. Isso só vai fazer bem para você, querido. Isso só vai trazer vitória na sua vida. E o texto continua, te ungir com óleo. O que é isso? É renovo, é renovo. Te cingir com linho fino, nós já falamos, é a justiça. Coloquei uma linda coroa na sua cabeça. O noivo está dizendo, você vai reinar comigo. Deus fala que nós reinaremos sobre povos. Queridos, eu falo isso sempre, porque vocês precisam sonhar com isso, queridos. O povo prega muito aí questão terrena, prosperidade terrena, que você acabou o seu sofrimento, que agora você está rico aqui na terra, e que você é um grande empresário. Queridos, foquem no céu. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma vida que não, se programe, não tem problema, mas pega a sua programação e fala, Deus, agora coloca a sua programação em cima da minha, que eu só conheço mais do que eu. Eu tenho os meus planos, mas o do Senhor é melhor. Queridos, é isso, é simples. Jesus viveu uma vida aqui na terra, queridos, e foi feliz. Foi muito feliz. Jesus demonstrava alegria o tempo todo. Ninguém está falando que você viveu uma vida amarga, não. Mas a gente só consegue ser feliz plenamente aqui quando a gente vive o melhor de Deus. Quando a gente entende que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Quando a gente entende que nós não somos mais donos de nós mesmos, mas propriedade exclusiva do Senhor. Ou você entende isso, queridos, ou você não entendeu o Evangelho. Você vai continuar sendo doutrinado por coaches. E não vai se ater que Jesus ensinou, que é diferente disso tudo. Não só Jesus, mas a igreja de Cristo. Eu não vejo outro evangelho na Bíblia, a não ser um evangelho de renúncia, um evangelho que coloca Cristo em primeiro lugar na sua vida, que os seus planos são menores do que os planos de Deus. E que você está disposto a negar a si mesmo para viver o que Cristo determinou para você. Quando nós falamos sobre salvação, a série Salvação, sabedoria, nós falamos da visão de Cristo dentro da terra, as bênçãos materiais até mesmo aqui, mas principalmente as bênçãos materiais, que são físicas no céu, na eternidade. As bênçãos emocionais aqui e emocionais lá. Cristo viveu ambos, Cristo ensinou tudo isso. Como ter paz na terra e paz eterna. Como ser feliz aqui, nos alegrar aqui e alegrar lá. Querido, isso é viver o melhor de Deus, querido. Isso é prosperidade. Prosperidade é entender o que Cristo quer. É o que a gente vai falar mais à frente, é ter a mente de Cristo. Adornei com ouro e prata. Quando ele fala adornei com ouro e prata, o que representa o ouro e prata? Paulo fala em 2 Coríntios, ouro e prata, ou Romanos. Eu fugi a memória. Quando ele fala sobre ouro e prata, ele fala sobre obra. Colocar sobre o fundamento que é Cristo. Construímos a obra. Se tua obra for de ouro, prata e pedra preciosa, ela permanecerá. Contudo, se sua obra for de palha, feno e madeira, ela será destruída pelo fogo, que é a provação.
Aí o contexto termina dizendo o seguinte: contudo, o tal é salvo. Por quê? Porque não é pela obra que somos salvos, vai ser pela graça em Cristo. Mas, todavia, perderá o seu galardão. Eles têm ouro e prata para nós no céu. Tem ouro e prata. Eu fico imaginando o que está separado para a gente no céu, queridos. Eu sonho sempre com isso, por isso que eu falo sempre disso. E eu não quero que vocês percam isso da memória de vocês. É imaginar o que Deus separou para nós. Às vezes eu olho a casa aqui, meu Deus, tem que fazer isso. Meu Deus, aqui já está descascando. Jesus, aqui está tendo infiltração, está caindo. No céu, queridos, não vai ter reforma, não vai ter nada disso. Você vai estar numa casa, você não paga nem IPTU, pensa, né, queridos? Que a gente tem, mas não tem as coisas aqui, tem que pagar tudo. Queridos, o céu vai ser uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Completando, era perfeita por causa da minha glória, diz a essência do noivo. E eu falei uma frase que eu tinha feito na última célula, na penúltima, e eu vou repetir aqui. Nos tornamos a essência de Cristo, quando Cristo passa a ser essencial para nós. Você se torna a essência de Cristo, quando Cristo se torna essencial na sua vida. E aí eu te pergunto, Cristo é essencial para você ou você precisa de complemento? Cristo é suficiente para você ou você precisa de algo mais, senão você não é feliz? Se você não tiver uma segurança financeira, você não é feliz, você vive uma vida amarga, você já não tem paz. E aí eu te pergunto, onde então está a sua segurança? Cristo é essencial para você? Então você se tornou a essência de Cristo. E como bom perfume, você tem uma boa essência. A beleza da noiva vem do noivo, como nós falamos. Olha o que está em Efésios 5, 27. Ele se entregou para santificar e lavar a igreja, lavar a noiva, para apresentar a si mesmo noiva gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Precisamos entrar com as nossas vestes limpas, lavadas. E não vai dar tempo de lavar depois. É agora. É agora. Apocalipse 21, 2. Diz assim a palavra do Senhor: vi também a cidade santa. E agora nós vamos sonhar mais. Olha, vi também a cidade santa. João viu. Deus mostrou para João. Ó, João, tá aqui, eu estou te mostrando. Você fala para aquele povo lá, ó. Fala para aquele povo o que espera por eles. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E nós temos, dentro desse contexto de desposamento, nós temos algumas características, como eu falei. Primeiro, o pagamento do dote. Como eu falei, o noivo saía e pagava o dote para a noiva e para a família dela. E aí Jesus, quando a gente vê que Jesus ele foi até a cruz, naquele momento ele pagou o dote. Diz a palavra do Senhor que ele foi até a cruz e pegou o título da dívida. Tem uma promissória lá, alguma coisa que nós demos para o diabo e entregou tudo para ele. Nós entregamos a terra, nós entregamos o nosso corpo, nós entregamos a nossa alma. A alma que pecar, essa morrerá, a terra jaz do maligno, maldita é a terra por causa de vós. Foi só maldição em cima de maldição ali. A alma que pecar, essa perecerá, vieste do pó, agora do pó voltará, vai ter morte agora. Decretos de morte, sentenças de morte. Então tinha muita dívida que ninguém dava conta de pagar. Quando Jesus vai naquela cruz, ele pega todas essas dívidas, de título de crédito do diabo, pega, a palavra de Deus fala que ele pega e grava na cruz. Está pago. Quando ele falou está consumado, em outras palavras, ele falou o seguinte: está pago. Não deve mais nada. Gente, vocês não devem nada. Jesus pagou. Se a gente quer viver uma vida torta, é por opção. Porque está pago. Se você quer entrar em dívida, é uma opção tua. Porque está pago. Está pago. E naquele momento, o que Cristo está fazendo? Ele está colocando uma aliança na mão da noiva.
É a aliança do novo sangue, a nova aliança. Ele está pegando a aliança, está colocando na mão da igreja, está instituindo a noiva. É o pacto nupcial de Cristo com a noiva, pagando o dote. 1 Coríntios 7, versículo 23, diz assim, ó, fostes comprado pelo mais elevado preço. Nós fomos comprados pelo mais elevado preço. Ou seja, nada nesse mundo, em toda a história, em todos os... em cada rincão desse mundo, pôde ver um valor tão alto. Foi a vida de Cristo, o sangue de Jesus. Então, ele descomprou com esse valor. Não vos torneis escravos de homens. O texto termina dizendo assim. E eu acrescento, não nos torneis escravos do pecado. Sendo noiva, não tornem meretrizes, prostitutas do pecado. Mas não, queridos, somos noivas lavadas, remidas pelo Cordeiro. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios 5. E aí a gente entra na preparação da futura habitação. Eu separei 2 textos aqui que eu acho fantásticos, que Jesus menciona, Jesus e Paulo. É importante a gente salientar, como eu disse, que no desposamento, o noivo saía para poder comprar as propriedades. Depois de 1 ou 2 anos, ele retornar, né, e entrar nas bodas do noivado juntamente com a sua noiva. E aí, quando a gente vê o que está escrito em João, Jesus diz o seguinte, João 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas, mionote no original, no grego, que significa morada permanente, residência ou até mesmo mansão. Eu acho que vai depender do galardão de cada um, né, queridos? Aí eu não posso mensurar para vocês como que vai ser isso daí. Eu só posso dizer que vai ser tremendo. Então, diz o seguinte, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, lá tem muito. Se não tivesse, ele diria, não tem. Mas ele está dizendo, não tem. Já tem, está tudo construído. Eu estou indo, eu volto para buscar você, minha noiva. Para a gente fazer lá os 7 dias das bodas, antes, 7 anos. Eu volto. Mas está tudo preparado para vocês. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para Osias, segunda vinda de Cristo, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você recebe isso? Você entende o que é eterno? É difícil a gente ter uma dimensão. A gente que vive numa terceira dimensão, tempo, espaço, a gente ter uma magnitude do que representa o eterno. Mas é só você pegar o seguinte, quantos anos você tem de vida? Multiplica isso aí por quanto? Sempre. Não tem fim, queridos. E a gente vai e quer viver o paraíso aqui. Olha a parábola do filho pródigo, queridos. O que ele faz? Ele chega para o pai e me dá a herança logo. Deus dá, querido. Se você chegar, Deus, aqui, ó, sou filho, sou servo. Eu quero aqui uma casa, uma mansão, porque eu sou filho, eu quero o melhor dessa terra. Deus vai te dar, querido. Não tem problema. Você vai receber. Algo que vai durar 2, 3 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 120, não, 120 ninguém vai viver mais. Mas vai durar algum tempo, sim, não tem problema. O filho pródigo não pediu herança antes? O pai não deu? Deu. Só quando ele chegou lá, o que ele tinha de herança? Nada. Deus chega para o filho que ficou lá, o filho mais velho, e fala, filho, não fique triste. Eu estou fazendo a festa para o teu irmão, mas tudo que eu tenho é teu. Teu filho, teu irmão não tem mais nada. Tudo que eu tenho de bens hoje é teu. Não gaste teu galardão. Não queime sua obra como se fosse palha, madeira e feno. Trabalhe, sirva ao Senhor. Porque aí vai ser uma obra, vaso de honra, vai ser uma obra de ouro, de prata, de pedra preciosa. Aí você está conquistando aquilo que Jesus falou. Não olhe para o tesouro aqui da terra, queridos. Ele está o tempo todo alertando Jesus, está sempre alertando. Aqui a traça corrói, ferrugem.
Meu carro já está dando um monte de ferrugem ali, irmão. Meu Deus do céu. Calma, queridos, vai embora. Vai embora, você compra novinho, daqui a 2 anos. Eu morava na praia, maresia, comia tudo. Não, querido, construa aquilo que é eterno, porque aonde tiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro estiver dentro daquilo que a gente está pregando aqui, é porque teu coração está aqui. E o importante, queridos, não se trata de quantidade, aqui não se trata de valor, mas de qualidade. Porque você pode ser pobre e ser miserável para Deus. E você pode ser rico e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas o importante é você entender o seguinte, que esteja a conta zerada ou com milhões na conta, Deus tem a mesma importância na sua vida. E aí, segundo os Coríntios 5:1, diz o seguinte: porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna e nos céus. Precisamos, queridos, de uma metanoia. Precisamos entender uma transformação do nosso pensamento, da nossa mente. Eu sei que nós somos bombardeados diretamente, e infelizmente, não somente no mundo, mas até dentro de muitas igrejas, na voz de muitos pregadores, somos bombardeados a entender que nós temos que desfrutar tudo aqui. Então, se essa for a tua prioridade, eu quero dizer uma coisa, você está no caminho errado. E outra, não use Deus como pretexto. Não, mas eu sirvo... Não. E eu não estou aqui para julgar ninguém, queridos. Cada um julgue o seu próprio coração. Se dentro do teu coração a prioridade é o Senhor, se dentro do teu coração a prioridade é cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, se dentro do seu coração você realmente tem o discernimento e o entendimento que você já não é dono mais de si mesmo, mas Deus governa a sua vida, as suas decisões, o teu caminho, cada passo que você dá. Julgue você mesmo, decida você mesmo, faça uma autocrítica sua, você, não precisa falar você que fala com ninguém. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com Deus. Deus, eu estou no caminho? Eu estou no caminho, Deus? Ou tudo aquilo que eu ouvi não está encaixando comigo? É você, querido. Você governa as suas decisões, você é juiz de você mesmo. Então você chegue para o Senhor e tenha uma conversa franca com Ele ali no tete-a-tete. Deus, como é que eu estou? Qual o meu perfil? Como que o senhor está me olhando? Eu sou um bom perfume? Eu entendi o processo? Ou não? E vamos partir para a última parte, senão não vai dar tempo mais da gente completar a mensagem. A mente da noiva. Na última etapa, a mente da noiva. Ter a mente da noiva é pensar com a mente do noivo. A noiva precisa estar com este noivo em julgo igual, não em julgo desigual. Precisamos estar em julgo igual. O que é estar em julgo igual? É pensar qual? É ter harmonia, ter cumplicidade, ter afinação entre o que a gente pensa. A terceira etapa, então, é a realização das bodas. Nós completamos aqui, Apocalipse 3:10-12, diz o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Já vamos receber isso aqui agora, visto que nós guardamos a palavra, amém? De exortação à perseverança. Vocês recebem isso? Essa palavra de exortação com amor, amém? Então, digo para o Senhor, eu recebo, Deus. Eu também guardarei você, noiva, da hora da provação, da ira do Senhor, dos 7 anos de grande tribulação. Quanto tempo durava a bodas do cordeiro, a bodas do noivado? 7 dias. Isso é uma figura de linguagem, é uma metáfora que nos remete à grande tribulação. Então, ou seja, Deus arrebata a igreja e participamos 7 anos da bodas do Cordeiro, para depois de 7 anos voltarmos à terra e tomarmos posse. Aí tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, o resgate da terra, o resgate da alma, das nossas emoções, o resgate do corpo, nós tomamos posse. Do corpo no arrebatamento da igreja, da alma foi no momento da crucificação, e da terra na segunda vinda de Cristo, quando tomaremos posse dessa terra com a nova Jerusalém. Posso ouvir um amém, queridos?
Te guardarei da hora, não na hora, mas da hora. Então, Deus não vai permitir que passemos pela grande tribulação, mas esses 7 anos será as bodas do Cordeiro. Momento em que vamos sentar ali com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu vou querer bater um papo especial com Paulo. Não sei se vai ter tempo na agenda, mas eu vou conversar com ele. E está para vir sobre todo o mundo. Tempo da tribulação que está para vir sobre todo mundo. Para pôr à prova os que habitam na terra. Não a noiva, mas os que habitam na terra. Vendo em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ei, quem salva uma vez, salva para sempre. Ah, vai ter que explicar isso aqui. Vem em breve, retenha o que você tem. O que você tem? A coroa. Coroa de quê? Da salvação. A palavra de Deus está falando, segure isso com você, para que ninguém tome a sua coroa. Para que ninguém tome a sua coroa. Fabinho, agora não é hora de network. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu. Falei do vencedor, ou seja, aquele que não permitiu que a sua coroa fosse retirada. Então, venceu até o final. Por isso que Paulo fala, eu me cuido para que, vindo salvar muitos, eu não seja reprovado. Então, seremos uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. As bodas consistiam em uma festa que durava 7 dias, foi o que a gente explicou. Está lá em Juízes 14, 17, quando fala, e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou. Ministério de Cristo foi também interessante isso, queridos. A gente estava até comentando sobre isso, eu e minha irmã, sobre o ministério de Cristo. E o ministério de Cristo, eu acredito, queridos, que durou 7 anos. Isso aqui é só, a gente está fazendo aqui uma curiosidade que eu acho muito interessante, porque muito se pregou que foi 3 anos, dos 30 aos 33, quando na verdade não foi, porque Cristo não nasceu no ano 1. Isso aí foi os monges da Idade Média que fizeram um cálculo e erraram nesse cálculo. Por que eu digo isso? Porque Herodes, que mandou matar Jesus, morreu no ano 4 antes de Cristo. Então, quando ele mandou matar Jesus, ele mandou matar as crianças entre 0 e 2 anos. Então, quando ele mandou matar Jesus, Jesus tinha de 0, ou tinha acabado de nascer, ou tinha 2 anos. Então, Jesus nasceu de 4 a 6 anos antes do início da contagem. Como o ministério de Jesus começou? Então, e Jesus morreu no ano 33. Alguns pensam no ano 30, mas são poucas escolas que pregam isso. Morreu no ano 33. Então, Jesus, provavelmente, ele morreu com 37 a 39 anos de idade. É uma coisa bem curiosa. E não é uma coisa que é um entendimento meu, não. Isso aí, muitas escolas, muitos teólogos salientam essa questão desse erro que houve na contagem. Que como Herodes morreu 4 anos antes do início, então é impossível que Jesus havia nascido. É impossível que Jesus tenha nascido no primeiro ano. Então, foi de 4 a 6 anos. E isso se torna interessante o negócio, porque Lucas 3, 23 diz que ele começou o ministério quando ele estava completando 30 anos, que era a idade da maturidade judaica. 30 anos. Ele começou o ministério com 30. Ou seja, se ele morreu com 37 ou 39, então o ministério dele não teve 3 anos, mas 7 a 9. Eu acredito que foi 7, foi com 37, e vou explicar por quê, já é um entendimento meu aqui, tá, queridos? Vou explicar por quê. A passagem, quando fala de Jacó, quando Jacó serviu e trabalhou 7 anos para que ele pudesse noivar e se casar com Raquel. Para mim, aquilo ali é uma figura de linguagem, é uma alusão, como toda a Bíblia cristocêntrica, para mim, uma alusão ao ministério de Jesus, que serviu 7 anos para se tornar noivo da igreja. É lógico que eu não estou dizendo que foi 7, tá aqui. Isso aqui já é um pensamento meu, mas que Jesus foi além dos 33, isso aí é notório. Uns falam 34, outros vão até 39. Não se sabe a data, e eu acredito que a gente só vai saber mesmo quando chegar lá na eternidade, Jesus vai explicar, não, foi com tantos anos. Mas, enfim, é uma curiosidade, é algo que a gente está sempre salientando uma coisa ou outra para poder acrescentar os nossos conhecimentos.
Amém? Então, queridos, finalizando, a noiva de Cristo, ela precisa ser apaixonada. Como eu disse, a noiva de Cristo, ela não pode se calar. Quando a noiva vai se casar, ela não sai falando para todo mundo. Até as qualidades do noivo. Olha, ele é maravilhoso. Olha, meu noivo. Eu achei assim, eu tive uma sorte enorme. Ele é do jeitinho que eu queria. Esses dias eu vi uma pastora pregando, achei muito engraçado, porque ela falou assim: olha, eu pedi a Deus um homem, que eu gosto de um homem com cabelo assim, jogado para trás, assim, todo e alto, e magrinho. E aí todo mundo olhou para trás, porque acho que quando o marido dela estava lá, era totalmente o contrário. Acho que o cabelo era todo diferente, era gordinho, era baixinho. Mas ela falou aquilo, falou muito sim, mas todo mundo riu, né? Então, assim, a noiva, apaixonada, aquela que vê a perfeição no noivo, ela só tem coisa boa para falar do noivo. Então, ele é maravilhoso, olha, ele é carinhoso, ele é atencioso, porque mulher gosta de atenção, né? E Jesus é atencioso. Jesus está sempre pronto para cuidar de nós, para nos atender. Então, queridos, e quando não faz isso é porque a noiva está distante, tá? Tiago 4 diz isso, né? Vinde a mim, eu irei até vós. Se aproxime de mim, eu me aproximarei de vós. Amém? Então, que possamos, queridos, em nome de Jesus, ser uma noiva apaixonada, uma noiva que realmente, de fato, possua a mente do noivo. Ver como o noivo vê, ouvir o que o noivo tem para te dizer e deixar chegar ao teu coração aquilo que o noivo quer falar consigo. Amém? Fazer o que está lá em 1 Coríntios 2, quando Paulo fala sobre a mente de Cristo. Ele diz justamente isso. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e não chegou no coração do homem, é o que Deus preparou para cada um de nós, é o que Deus preparou para a sua noiva. E mais o Espírito Santo de Deus nos revelou. Então, hoje nós podemos ver o que o noivo quer. Nós podemos ouvir e saber o que de fato o noivo quer de nós. E chega ao nosso coração, aquilo que está no coração o nosso noivo, o coração de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso noivo. Vamos. Deus, em nome de Jesus, Pai. Jesus, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te agradecer. Tudo que foi dito aqui, Senhor, que o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor trouxe temor ao nosso coração, trouxe-nos uma consciência que nós temos que transformar a nossa mente para que nos aproximemos da mente do Senhor Jesus, do nosso noivo. Como noiva, Cristo, nós queremos ser purificada. Como noiva, nós queremos ser lavada. Como noiva, nós queremos ser transformada e vestir o puro linho. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te oramos. Amém. Amém, queridos? Sim. Amém. Glória a Deus. Deixa eu só parar a gravação aqui. Não? Peraí, então eu vou parar, não. Deixa eu cancelar. Sim, pois não. Jéssica? Amor. Hã? Fabinho tá fazendo network sem estar preparado, né? Amém, queridos? Vamos esperar um pouquinho a pastora Jéssica. Fabinho tinha um elemento surpresa que a gente não estava esperando. Vocês estão felizes, gente? Aí online deu para poder. Foram abençoados. Amém. A palavra percorreu aí, né, os ares. Chegou Amém. Até que é a tecnologia, né? A Denise quer falar um negócio. Amém. Glória a Deus. Amém. Espera aí, vou virar aqui que a Denise quer falar algo. Gente, dá uma olhada aqui. Olha que sala abençoada. Dá uma olhada aí, ó. Dá um tchauzinho pro pessoal online. Nossa, nossa. Eu vou virar aqui que a Denise quer falar. Eu não sei o que é. Cheio. Ai, tá cheio. Vou chorar, se for chorar, fala que eu já vou pegar um. Vocês são muito amados por essa célula. Amém. Vocês têm feito assim, um grande
plantar, sabe? É que eu não, assim, aqui está Obrigado. todo o nosso amor. Amém. É para abrir, não? Abre. Gente, deixa eu virar aqui, que eu vou abrir, que eu não sei o que é. Deixa eu colocar o óculos. Eu já estou emocionado. A gente, eu estou chorão. Deus transformou um homem sanguíneo e colérico num homem melancólico. Eu estou assim. Cada caixa, ó. Depois vocês vão olhar. Tá? bom, Mas né? assim, a gente reuniu e cada um teve o seu mover do Espírito Santo. Amém. E assim, é com muito amor que a gente levantou essa oferta especial para você. Amém. E assim, a gente levanta e fala uma coisa que vocês também foram parte do que Deus regiu essa semana. E assim, Amém. foi hoje. Hoje foi um mover do Espírito Santo muito grande. Deus preparou uma grande bênção para vocês. E assim, é um amor, pastor. É um Amém. amor por vocês, assim, muito grande. Gente, depois eu vou aparecer aqui, não, viu? Olha para lá. Uhum. Assim, a gente prepara tanta coisa para falar, mas o nome de Deus, o glorificado, Aquilo que eu estou sempre sentindo. a cada dia. Amém. Porque foram os devocionais da pastora, seus devocionais. E uma palavra que eu li essa semana sobre o jovem rico. Que Jesus confrontou ele, né? Larga tudo. E o que você... Amém. Você, pastora, já largamos tudo. E ele não deixou. E ele não está deixando você à deriva, sabe? É ele que está comandando. A gente sabe disso. Aleluia. Quer falar? Fala. Fala, Silvana. Vem cá. E a partir do momento quando eu abro, aí eu Amém. Nós te amamos, Silvana. Amém. Mas nós somos uma família aqui, Silvana. A gente te amou desde o início, desde a primeira vez. Amém. Amém. Deus possa te abençoar ricamente, Silvana. E para a gente, assim, o que mais traz um sentimento de gratidão a Deus no nosso coração é ver a transformação que Ele tem feito na sua vida. Encontrar você como a gente encontrou a primeira vez e ver você hoje, ver que você está na presença do Senhor. Isso não pode ter uma vitória maior, porque a palavra de Deus fala que a tua vida, a tua alma, vale mais do que esse mundo todo. E vale mesmo. Por isso temos que ser uns pelos outros aqui. Porque é isso que vai promover uma vida saudável, não só aqui, mas eterna. Porque todos nós vamos estar juntos lá no céu um dia e vamos poder lembrar de cada momento que a gente passou aqui, momentos, às vezes, de dor, momentos de alegria, de emoção como essa que a gente está sentindo aqui, porque a gente está sentindo-se abraçado por todos vocês. Cuidado. Realmente não é fácil tomar uma decisão, mas a gente não arrependeu um segundo, né, amor? Não. A gente está. Me emocionou mais foi a mensagem da festa.
Você é doido, né? Quando tá muito difícil, porque não foi fácil tomar a decisão que eu estou vendo. Nos dias que tá mais difícil, a gente olha um para o outro e a gente fala, mas está valendo a pena. Né? Está valendo a pena. Na hora... E eu sempre comento com o Marcelo, como a gente se sente amado por vocês. O tempo todo eu comento isso com ele. Como a gente se sente amado. Eu até falei que eu comentei essa semana, eu não sinto falta da minha casa. Eu não sinto falta do que ficou para trás. Porque você sente falta quando você não está feliz onde você está. E todos os dias eu falo, apesar de todas as lutas, eu sei que nós estamos no lugar do propósito. E quando nós estamos no lugar do propósito, apesar de todas as lutas, a gente é feliz. Sabe? É impressionante você entender, você está na luta, você está na prova, mas você está feliz. E vocês são o nosso propósito. Se não fosse vocês, nós não estaríamos felizes, nós não estaríamos completos. E vocês são o nosso propósito. É por isso que a gente fala, nós estamos aqui o tempo todo por vocês, para vocês. O tempo todo, por mais que a gente tenha, né, nosso trabalho, nossa rotina, mas a gente para qualquer coisa por vocês. Porque vocês são o cumprimento do nosso propósito aqui nessa terra. Muito obrigada pelo que vocês têm feito desde quando nós chegamos aqui, né? Porque desde quando nós chegamos, nós temos vivido os milagres. Nossa vida é um milagre, né? Eu sempre falo que nós estamos vivendo como aquele povo do deserto. A gente acorda, e aí, amor, como é que vai ser hoje? Aí Marcelo sempre fala, Deus proverá, e o maná cai. O maná cai, o maná cai, o maná cai para aquele dia, e nós temos sido abençoados e fartos com esse maná diário do céu. E nós sabemos que nossa vida continuará assim até a volta de Jesus, que é quando a gente vai entrar na cama celestial. Se eu falar que nos faltou algo, eu estou sendo ingrato com Deus, pois nunca nos faltou nada. Vem a medida, mas e para Deus mostrar que é Ele. Então, nós somos muito gratos ao Senhor. A palavra de Deus fala que não há nada que façamos para o Senhor, que não recebamos ainda nessa vida 100 vezes mais. Mas o texto continua, não é em dinheiro, não. Ele fala em família, em casas, em irmãos e mães. É o que nós temos aqui. Casas, família, irmãos e mães em Cristo Jesus. Esse é o nosso galardão, é isso que nós estamos aqui para viver. Paulo falou assim, que devemos viver Cristo. O viver é Cristo, mas o morrer é... O nosso grupo não está lá. Obrigado por plantarem a nossa vida, obrigado por tudo isso. Deus possa honrá-los sobremaneira, nos possa multiplicar na vida de vocês, que vocês recebam bênçãos, não só no céu, mas também aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo todo o nosso coração, o sentimento de gratidão que há dentro de mim, não dá para medir. Viu? Obrigado por tudo, gente. Um beijo no coração de vocês, como eu costumo dizer ali. Obrigado, família. Viu? Deus abençoe vocês. Agora eu quero aplaudi-los. Obrigado. Já me restabeleci, né? Já voltei ao normal. Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. Fundo do meu coração, a pastora Jéssica. E estendemos isso a Safira e o Fabinho, né, que depende das provisões, são dependentes, totalmente dependentes. O Fabinho, então, nem se fala. Mas Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui presencial, vocês que estão online. Deus possa abençoá-los ricamente. Em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, então. Está tudo gravado, hein, gente? Pode parar a gravação agora? Amém. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Até a próxima.